Bom dia, boa sexta-feira, hoje dia 26 de agosto de 2022. Nosso notícias comentadas fechando a semana como sempre. Pode ser que esteja registrando aí um leve barulho de jato d'água, pessoal que gosta de... Aliás, aqui acho que não é nem o jato d'água, é aquele assoprador, né? Aquele jato de ar que o pessoal costuma usar para empurrar as plantas para cá, para lá. Bom, isso é normal. Afinal de contas, estamos aí numa cidade, numa sociedade, convivendo com outras pessoas e, claro, cada um com seus afazeres, com seus ofícios e vai que vai. Bem, eu admito que talvez o Notícias Comentadas hoje fique um pouquinho mais curto do que o normal, porque na verdade deixa. Ou talvez não, a depender de como eu vou tratar aqui as questões. É porque na verdade eu acabei. Eu vou salvando muita coisa no celular, apagando, né? Anotando bonitinho. Só que onde eu havia anotado, eu por um equívoco, acabei jogando o papel fora e aí tive que salvar na memória aquilo que eu lembrava de mais chamativo assim e relevante do que aconteceu nos últimos dias para poder tecer aí um comentário. Evidentemente, acho que até para nossa realidade local, mas que fala aí do Brasil no contexto geral, o Banhado vai ser o grande personagem aqui do dia de hoje, evidentemente. Então, só tocando aqui as nossas discussões, se tiver algum assunto aí que por acaso eu tenha esquecido, ou não é que esquecido, mas acabou devido a esse problema que eu citei não trazendo aqui, comentem aí, né? Coloquem também suas observações e dentro do possível a gente tenta falar um pouco disso numa próxima oportunidade. De qualquer forma, é sempre muita coisa que acontece aí mundo afora e no país de uma forma geral. Então a gente vai tentar, claro, falar disso na semana que vem, mas com certeza já vai vir muito mais assunto, matéria nova. Bom, o que eu lembro que era importante frisar, era importante falar aqui no programa de hoje, é a questão das ameaças que os mesários têm sofrido e até mesmo um clima de medo, de insegurança, devido a possíveis atentados que estão sendo no mínimo ameaçados aí nas redes e o próprio clima de insegurança, o próprio clima de inimizade com a justiça eleitoral, com a forma como as eleições são feitas no Brasil, esse discurso anti-urna eletrônica, esse discurso contra a forma como é feita, e eu não estou aqui nem dizendo que ela é linda e maravilhosa, que ela é perfeita e 100% segura, mas é o que a gente, no momento, tem de melhor até então. Isso é um fato que precisa ser colocado. Aí o pessoal fica falando em voto auditável, fica falando em voto impresso, um monte de coisa aí que não vai necessariamente garantir a lisura da eleição, não vai necessariamente ser algo mais democrático, vamos dizer assim. Então, algumas pessoas até têm medo de que grupos bolsonaristas mais extremistas, mais fundamentalistas, infelizmente a gente já pode até usar desse termo, vide aquele cara que matou um petista lá em Foz do Iguaçu. Então, por que cenas semelhantes não podem ocorrer, vamos supor, né? Ainda mais no momento de acirramento da eleição, agora que a eleição está começando propriamente, não faz tanto tempo, e sabe-se lá, ainda tem todo um mês de setembro aí para as águas rolarem, até em outubro a gente vê, comecinho de outubro, o que é que vai ser desse país, afinal de contas. Então tem um clima aí de segurança mesmo, eu acho
que vai ser preciso reavaliar, estudar muito essa política de segurança no dia das eleições. E eu acho que toda e qualquer ameaça tem que ser denunciada, todo e qualquer crime tem que ser investigado e punido, enfim. Tudo aí tem que ser, não pode ser tratado como um caso menor. É preciso tirar os extremistas extremistas aqui eu digo nesse sentido do fascistoide, nesse sentido assim do destrutivo, daquele que, se for necessário, ele vai inclusive fazer o que fez o outro lá em Foz do Iguaçu. Entre outros casos que a gente vê por aí, né? Aí eu ainda peguei uma questão um pouco mais extrema, né? Mas a gente pode pegar vários casos de brigas, de ameaças, de... como é que fala? Violências diversas contra o outro pelo fato de estarem fazendo o seu trabalho, ou pelo fato de não serem da mesma linha ou defenderem a mesma figura política que esses grupos aí. É situação triste que o Brasil chegou. Já vimos algumas coisas bastante tensas, bastante feias aí em outras épocas, mas estamos aí num momento um tanto quanto assustador. Eu falo isso pela quantidade de notícias, de matérias correlacionadas que nós estamos aqui diariamente no podcast Mesa de Debates vendo, relatando e até mesmo recebendo aqui. Então precisa ser falado essa questão. Um outro ponto que eu achei bastante curioso, e isso já era até um pouco esperado, infelizmente, eu não vou entrar aqui no mérito do que a gente acha com relação à política sobre drogas, com relação à à legalização da maconha ou à legalização das drogas de uma forma geral, se é certo, se é errado, se é bom, se não é. Eu não vou entrar aqui agora nesse mérito. O que eu acho que é importante observar é que o ex-deputado e atual candidato a governador do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que até então estava no PSOL, defendia um discurso e agora é candidato pelo PSB, numa chapa lulista, ao governo do Rio de Janeiro, já mudou o discurso dele de anos, o discurso dele que durante muito tempo defendia e apontava como um dos grandes problemas do Rio de Janeiro, agora ele já está com uma outra ideia. E uma ideia que, por mais que ele doure a pílula, por mais que ele floreie as palavras, por mais que ele dê contornos, não vai ser, grosso modo, muito diferente do que a política antidrogas do atual governador do Rio de Janeiro e de todos os outros demais governadores do Rio de Janeiro e da polícia militar desse estado de modo geral. Vai ser sempre a mesma política policialesca, a mesma política da guerra às drogas, que convenhamos, eu não estou aqui defendendo as drogas, mas vamos ser realistas. Até onde a gente acompanha, a gente sempre vê nos noticiários, você seja de esquerda ou de direita, vamos ser bastante sinceros. A guerra às drogas só está gerando morte, 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 corrupção, 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 numa espécie de ciclo vicioso. Não sei se eu poderia usar necessariamente esse termo, mas a princípio eu acredito que sim, e que não acaba de fato o problema, não resolve de fato o problema. E o Marcelo Freixo, que até então era um político que vislumbrava um rompimento com essa lógica, uma outra vertente política para se não resolver, pelo menos tentar apontar outros caminhos para essa lógica que aparentemente vem sendo errônea, ele agora se comunica, ele agora
se alia, se não pessoalmente, mas pelo menos no discurso, com os mesmos métodos daqueles que durante muito tempo, que durante a sua vida política, ele criticava. Reacende novamente a eterna discussão que a gente traz aqui no podcast, que a gente traz aqui no canal e conversa com os diversos políticos, os diversos candidatos, os diversos analistas políticos sobre a questão da conciliação de classes, da política de conciliação de classes, e figuras como Marcelo Freixo, atualmente, acho que são o grande exemplo disso daí que a gente está apontando. Repito, eu não estou aqui questionando se tem que legalizar ou não tem que legalizar, eu não vou entrar nesse mérito hoje, agora, nessa discussão. O que eu estou dizendo é que surpreende um político que durante anos teve uma bandeira, teve um discurso e agora, visando ser governador do segundo maior estado em questão de população, de PIB, né, em questão de relevância econômica, cultural, social no Brasil, ele agora, né, um estado que já foi a sede da capital federal, ele agora vem com um discurso que não difere muito dos seus adversários políticos de direita ou de extrema direita no estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, deixemos aí o Freixo um pouco de lado. Por falar em Rio de Janeiro, eu acho curioso a gente ver aqui a questão do banhado, fazendo um apanhado mais local, mas como eu disse, há muitas outras regiões passando por problemas semelhantes ou até mais graves do que o do banhado Brasil afora. Eu não vou aqui entrar em detalhes, quem nos acompanha sabe muito bem do que eu estou falando e sabe da verdadeira atrocidade agora que foi a polícia, basicamente, né, a prefeitura, com o auxílio aí da polícia, da Guarda Civil, destruíram algumas casas. Não é que eles entraram, arrombaram, então, eles destruíram, demoliram algumas casas aqui no banhado, sem nenhuma justificativa, sem uma ordem judicial, sem uma decisão judicial. Pelo contrário, a própria justiça agora exige que a prefeitura justifique o porquê de ter feito o que fizeram. Aí o prefeito, não eleito diretamente pelo voto popular, o prefeito caído de paraquedas por conta da saída do ex-prefeito para concorrer na chapa bolsonarista ao governo do estado de São Paulo, ele agora assume a política bolsonarista local de querer esculhambar com a população pobre e está ali fazendo no banhado a lamentável cena, as lamentáveis cenas que a gente acabou vendo essa semana. Ali já está uma situação de estado de sítio, como a gente tem observado, a polícia 24 horas praticamente cercando o bairro, vigiando as atividades das pessoas para combater um eterno crime que nunca se combate, que se fala tanto do tráfico, que se fala tanto da criminalidade lá, mas que nunca entra polícia, sai polícia e nunca conseguem resolver o problema lá. E aí reacende aquela questão. Até onde será que isso também não é bode expiatório? Porque a gente sabe também, e eu não estou aqui acusando pessoalmente ninguém, mas a gente sabe a questão do tráfico, como ele movimenta o chamado Estado paralelo, como ele movimenta a corrupção, milícias, questões aí que a gente deve ponderar. E outra, quantos traficantes tem no banhado que
Desde que eu me entendo por gente que ouço essa história e nunca foram presos, nunca foram pegos, nunca se resolveu nada. Ah, mas você. Não, mas você não. Já estive várias vezes lá conversando com a população e com todo respeito às lideranças comunitárias lá, ou como dizem alguns, os líderes, né? E não tem nada de líderes, não. São líderes, né? Conheço, já conversei com vários lá. Inclusive, alguns têm divergências entre eles, dentro do respeito, da democracia. E converso, tenho contato com moradores, diversos moradores lá que a questão é que eles não querem sair, eles têm as casas deles registradas, eles têm todo o esquema e eles querem a regularização, a urbanização do bairro. Ah, porque o bairro tem problema disso, tem problema daquilo. É claro que tem. Não é um bairro regularizado, mas eles querem justamente fazer por onde aprovar um projeto que urbanize aquela região. Existem estudos sobre isso, não é fantasioso, ninguém está tirando isso da cabeça. Existem estudos, universidades sérias, renomadas, que foram até lá para discutir e estudar essa questão com os moradores. Mas e a vontade política e o interesse político para poder fazer realizar tudo isso? Aí você vê, eu vou ter que ler aqui, vou tentar ler aqui na íntegra o texto, né? O vereador Tomás Barbosa, do Novo, ele fez algumas críticas aí contundentes num vídeo que a população do Banhado agredia um motorista, mas ele não fala que o motorista tentou avançar, né? Tentou não, praticamente avançou com o carro sobre os moradores. Quase aí uma tentativa de assassinato, né? A gente aqui não defende a violência gratuitamente, mas a questão é que não foi tão gratuito assim, né? Um outro ponto que eu quero pegar aqui, calma que eu já vou achar aqui. Texto do Fabrício Filho, só para contextualizar, atualmente o Fabrício ele é conselheiro da Juventude aqui de São José dos Campos, é do PSD, né? É da Juventude do Partido Social Democrático de São José dos Campos e, portanto, uma espécie de braço direito, uma espécie de militância jovem aí, braço direito do ex-prefeito Felício Ramute, atual candidato a vice-governador na chapa bolsonarista de Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo, e também aliado aí do atual prefeito Anderson Farias, que fez o que fez aí na região do Banhado. Abre aspas aqui para o texto dele. Precisamos resgatar as vítimas do Banhado. Somente uma pessoa que já teve sua moral destruída e pensa não ser capaz de viver além dos limites da invasão, abriria mão de ter um apartamento novo em um bairro urbanizado. Com medo do fim do status quo, escolhe a miséria. É a síndrome de Estocolmo. A vítima cria simpatia por seu agressor e, a partir daí, se submete às suas vontades. O criminoso oferece uma ajuda pontual e, como se fosse possível, se torna o mocinho da situação. Quando algum universitário de classe média, o desconstruidão, resolve descer na invasão, recebe um tour de um líder da região, este também envolvido com o crime, emulando as visitas à Coreia do Norte, onde tudo é perfeito e as pessoas são sorridentes e felizes. De histórias tristes a intervenções artísticas, a venda de drogas sustenta uma invasão insalubre e desumana que deteriora nossa cidade e massacra quem vive ali. Quem vive no Banhado merece moradia digna e condições saudáveis de vida. Parabéns às forças policiais e ao prefeito Anderson Farias pelo trabalho incansável pela desocupação da invasão. Dos poucos problemas de São José,
O banhado é destaque há décadas. Gestões consecutivas da prefeitura tentam dar fim à invasão daquela área, que é subsidiada e protegida pelo crime organizado. O banhado se tornou um cancro, espalhando fome e violência pelo centro da cidade. Um estudo de mestrado desenvolvido na Univap em 2018 aponta para as quantidades altíssimas de coliformes fecais presentes nas hortaliças produzidas na invasão, fruto da contaminação da água usada para irrigação. Entre idas e vindas, um enigma ronda o caso. Quem é que escolheria, por livre e espontânea vontade, viver em meio a lixo e esgoto? Quem escolheria, com a oportunidade de ganhar uma casa e um auxílio em dinheiro, continuar comendo comida contaminada? Após muita análise, só podemos chegar a uma conclusão. Somente vítimas de abuso moral escolheriam seguir nessa situação. Texto aí de Fabrício Filho, já apresentei, né? Então, fica aí o comentário. Olha, muitas coisas que a gente poderia discorrer desse texto. Aqui não é nada pessoal. Eu particularmente até gosto. Tenho um... Eu tô longe de ser amigo, né? Seria forçação de barra falar isso. Mas tenho um bom relacionamento com ele, né? Conheço pessoalmente, já estivemos juntos aí em poucas situações. Inclusive já foi meu entrevistado num outro momento, e aliás pretendo sim entrevistá-lo novamente, né? Eu quero aqui deixar bem claro que, apesar de não concordar e de ter detestado esse texto, não quero o mal dele, não sou inimigo dele. Eu sei que muita gente talvez não vai gostar do que eu acabei de dizer aqui, mas é verdade, eu não quero o mal dele. É até um rapaz simpático aí, mas infelizmente ele segue aquela mesma mentalidade do joseense classe média alta, que provavelmente nunca pisou no banhado, nunca entrou propriamente no banhado para conversar com os moradores, para passear lá dentro e até mesmo conhecer por conta própria. Você não precisa fazer um tour com as lideranças se você não quiser. Tem essa opção também. E outra, as lideranças serem aliadas ao tráfico, serem coniventes com o tráfico, isso também é outra coisa aí que a gente precisa questionar bastante. Chega a ser inclusive ofensivo e criminoso esse tipo de acusação. Eu não estou dizendo que não tem criminalidade lá, que não tem tráfico de drogas lá. A gente sabe que tem e os moradores não negam que tem. O problema é você fazer essa ligação como se um necessariamente fosse outro. E falam dessa dominação do tráfico de drogas lá no banhado, e aqui lembrando aí do Marcelo Freixo que citamos no começo, como se o lugar fosse o complexo do Alemão, o que está muito longe disso. E outra coisa que eu me pergunto, tem o crime, tem o tráfico lá, assim como tem em qualquer outro lugar, assim como com certeza tem aqui no meu bairro, tem aqui no meu prédio. E as forças de segurança que estão lá há semanas, meses praticamente, e já estiveram em várias outras situações, e entra carro lá, e entra polícia, e sai polícia. E desde que eu me entendo por gente, como eu já disse, e não consegue derrotar o tráfico num micro bairro que é o Banhado, o que remete novamente àquela questão anterior, né?
deve ter alguma coisa muito errada com a política de combate às drogas. Mas aí é um assunto para outro momento, mas que remete exatamente isso que a gente está aqui comentando. Será que não está havendo um sério problema de bode expiatório para tentar acabar com o banhado, ou melhor, acabar com o bairro, né, Jardim Nova Esperança, localizado na grande área, na grande região chamada Banhado, em São José dos Campos, para possíveis interesses escusos a médio e longo prazo? E aí sim, talvez acabar de fato com o banhado enquanto estrutura geográfica, ecológica? Bom, poderia falar de outros assuntos aqui, mas acho que o banhado, com tudo que aconteceu nos últimos tempos, ganhou as páginas, evidentemente, e não quero me estender, fazer aqui um vídeo muito longo. Acho que o que eu precisava falar eu já falei, e como a gente sempre fala, tirem as suas conclusões e busquem conhecer o banhado. Você pode até não gostar do que você vai ver, você pode até não concordar com o que você vai ver, mas procure ver. Porque eu acho que o grande problema em São José dos Campos é que se trata muito aquela região como se fosse um pandemônio local, e não é tudo isso que falam, que atribuem. Repito, você pode até não gostar e não concordar, mas procure conhecer. Acho que era o que eu tinha a dizer no dia de hoje. Muito obrigado. Tchau.